Meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa noite dar sequência à leitura da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos começar lendo o capítulo 3, versículo de número 2. Peço que você me acompanhe e preste bastante atenção. Diz assim a palavra de Deus: Cuidado com esses homens maus. Eu os chamo cães perigosos, os que dizem que vocês devem circuncidar-se para serem salvos. Porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo fez por nós e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. Ainda mais, eu também poderia colocar a minha confiança nessas coisas, pois se alguém tem motivos para confiar na carne, esse alguém seria eu, porque eu passei pela cerimônia de iniciação judaica, sendo circuncidado quando tinha 8 dias de idade, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, genuíno hebreu. Além do mais, era membro da seita dos fariseus, que exigia a mais estrita obediência a todas as leis e costumes judaicos. Eu era sincero, a ponto de perseguir grandemente a igreja, e procurava obedecer minuciosamente até o extremo a cada preceito e regulamento judaico. Entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosas, agora lancei-as todas fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança somente em Cristo. Eu fiz questão de ler o versículo 2, aonde o apóstolo começou fazendo algumas advertências, acautelai-vos, tomem cuidado, com essas pessoas que estão se infiltrando e ensinando uma nova doutrina a vocês. Eu fiz questão de fazer essa leitura porque logo em seguida Paulo ele vai apresentar as suas credenciais para falar com autoridade do Evangelho. E ele vai então dizer: olha, se vocês estão pensando que esses que estão aparecendo, anunciando o que estão anunciando, falando que para que vocês se tornem filhos de Deus, ou uma das características dos filhos de Deus é você cortar um pedaço do prepúcio, e essa é a cerimônia da circuncisão, e será isso que vocês fazem na carne de vocês que os torna um legítimo filho de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, não é nada disso. Porque eu, se fosse assim, eu também poderia muito me gloriar de agir dessa maneira. E aí ele começa então a apresentar todas as suas credenciais, aquilo que, aos olhos desses novos doutrinadores, seriam os critérios para fazer de um homem ou de uma mulher um legítimo filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele desconstrói essa falsa concepção, ele desconstrói essa falsa crença. Ele vai dizer: eu também já fui assim. Eu também já fiz isso. Eu também já acreditei dessa maneira. Eu também já pratiquei a religião dessa forma, mas... E ali ele começa a revelar aquilo que ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo e aquilo que o Espírito Santo veio trazendo de clareza ao entendimento dele. O cristianismo, ele é mais simples do que você imagina. O cristianismo, ele é mais prático do que você imagina. Não há, da parte do cristianismo,
uma série de exigências, de cerimônias, de regramentos, de leis, de exigências, para que alguém então se torne um filho de Deus e venha então a receber a salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele também praticou tudo isso. Ele também fez tudo isso. Ele também acreditava em tudo isso. Mas em Cristo, ele pôde então aprender que no cristianismo você não se torna salvo por aquilo que você faz, mas no cristianismo você é salvo por aquilo que o próprio Cristo fez. Aqui, o que está sendo demolido é a falsa crença da salvação pelas obras. Ninguém vai comparecer diante de Deus, diante do tribunal do Senhor, e na hora de prestar contas, ninguém vai poder apresentar as suas credenciais como sendo alguém que se auto-justificou ou alguém que se auto-salvou. Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, olha, eu pratiquei isso, olha, Não são as nossas obras. O apóstolo Paulo está ensinando que quem fez a obra da salvação é o próprio Cristo. E a igreja precisava se proteger dessa falsa religião. Alguém vai falar assim, olha, pastor, então o senhor está querendo dizer que no cristianismo a gente não precisa fazer nada? Para ser salvo, você precisa tão somente de arrependimento, reconhecimento dos seus pecados e da fé que Cristo, o seu sangue na cruz, ele pagou o preço suficiente da nossa dívida diante de Deus. Ele pagou aquilo que nós, por si só, não conseguiríamos fazer. Ah, pastor, então quer dizer que no Evangelho não precisa das boas obras? As boas obras, elas não são realizadas para a salvação, mas as boas obras, elas são praticadas por aqueles que já são salvos. Ou seja, eu faço não para receber, eu faço porque eu já recebi. A motivação não é uma motivação ambiciosa de fazer para ganhar, mas a motivação é uma motivação de um coração agradecido que faz porque já recebeu. Por isso que lá no capítulo 2 de Efésios, Paulo vai dizer, olha, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Não vem das obras para que diante dele ninguém se glorie, porque Ele nos transformou. Nele nós nos tornamos uma nova criatura. Nele nós fomos feitos uma nova pessoa, para que então pudéssemos andar e realizar as boas obras. Nós fomos novamente criados em Cristo para a realização das boas obras. Então, as obras, elas têm um papel fundamental na vida cristã, mas elas não são suficientes para nos garantir a salvação, mas elas evidenciam a vida de um salvo. Elas são os frutos, elas são os resultados, elas são a manifestação visível daquilo que o Senhor fez em nós. Por isso que também, na carta aos Efésios, ele vai dizer, olha, aquele que falava mentira, não fale mais, mas fale a verdade para com seu companheiro. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe. Trabalhe para que tenha condições não só de se sustentar, mas também de ajudar aqueles que necessitam. Então, o que a Bíblia nos ensina e o que Paulo nos mostra é que aqueles que são salvos, eles manifestam a salvação que receberam gratuitamente de Cristo através das suas boas ações.
E por isso que ele está usando aqui a palavra de cães, devoradores, lobos, porque são pessoas que estão usando uma roupagem de religiosidade para se apropriar e para se aproveitar da inocência, da bondade, do amor que há no meio da igreja. Ele começou citando Timóteo. E sobre Timóteo ele falou, olha, como esse eu não vi alguém igual, que tem um sentimento semelhante ao meu em relação a vocês. Quando ele vai falar de Epafrodito, ele vai dizer, olha, meu cooperador, companheiro de lutas, ele vai citando uma série de virtudes e depois ele vai dizer, olha, honrem homens como esse. Agora Paulo está dizendo de si e está falando, olha, eu fui da tribo de Benjamim, olha, eu me circuncidei também ao oitavo dia, mas tudo isso era uma prática religiosa minha. E o que me dá credencial não é aquilo que eu faço, mas, sobretudo, aquilo que Cristo fez em mim. E agora o que eu faço é resultado daquilo que Cristo começou na minha vida. Paulo está então dizendo, olha agora para esses que estão ensinando e veja a vida desses. Esses que estão assim, cheio de regrinhas, cheio de exigências. Não olha somente o que eles falam, mas observem o que eles fazem. Porque por causa de Cristo, eu considerei todas essas coisas que eu fazia, que eu praticava, que eu pensava, que eu valorizava, eu considerei tudo isso como sendo refúgio. Eu considerei tudo isso como esterco. Eu considerei tudo isso como coisa de menor valor. Porque a espiritualidade cristã, ela não se baseia naquilo que nós fazemos para Deus, mas se baseia naquilo que Deus fez por nós. E ele vai dizer, são nessas coisas que estão colocadas a minha esperança e a minha confiança. Paulo está dizendo, eu sei o que Cristo fez em mim. E por isso, se hoje eu tenho condições de fazer alguma coisa no reino de Deus, eu faço como resultado. Eu faço como gratidão. Mas eu não faço mais para ganhar, porque gratuitamente já nos foi concedido por Cristo a salvação. Qualquer tipo de expressão de religiosidade que exija que você faça coisas para ganhar favores de Deus, esse tipo de expressão religiosa, ele não anda na mesma cadência da espiritualidade cristã. Porque a espiritualidade cristã, ela não se baseia naquilo que eu faço para receber os favores da divindade. Mas a religiosidade cristã, ela se baseia naquilo que a divindade fez. Ele assumiu a forma de um homem. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele entregou a sua vida por amor a pecadores como eu e como você. E aí o desenvolvimento da vida cristã, ela se dá como uma forma de reconhecimento dos méritos de Cristo, dos meus deméritos e da alegria que eu tenho de saber do amor dele por mim a ponto de se entregar. E se hoje eu o sirvo, se hoje nós podemos nos dedicar e nos envolver com a obra, é por gratidão, é por reconhecimento, é por uma submissão voluntária e obediência ao senhorio de Cristo. Não porque eu viso ganhar algo, mas porque sem merecer, recebemos gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Por isso que em Cristo, muitas coisas que outrora valorizavam, elas perdem o seu sentido. E esse é o cerne da espiritualidade cristã. Não é o que eu faço para ganhar os favores de Deus, mas o que Deus fez por mim sem merecer, gratuitamente. O meu retorno para Ele é tão somente reconhecimento e gratidão. Quero deixar então para você esta semente da Palavra de Deus, o meu grande abraço e um beijo no seu coração.